Olá, sejam muito bem-vindas para a live de aquecimento da semana O Despertar de uma Nova Mulher. Eu sou Iane Santos e nos dias 11, 13 e 14 de março eu vou estar nesse evento te mostrando qual é o caminho para você despertar a diva que está adormecida aí dentro de você, resgatando a sua autoestima. É um evento totalmente online, gratuito, no qual você vai resgatar a autoestima para que você possa construir a vida dos seus sonhos. Então, se você quiser estar comigo nesse encontro, basta clicar no link dessa live, que no título dela está o link de inscrição no evento, ou você pode ir lá na Bio e debaixo dela tem um link de inscrição para o evento. E é só aguardar que você vai estar comigo nos dias 11, 13 e 14 de março. E hoje, sabe o que eu vou falar? De um tema que talvez te cause desconforto, mas que é importante você olhar para entender o que está acontecendo aí dentro de você. E a minha pergunta é: você é uma mulher infantil? Essa é a grande questão. Uma ótima noite para quem está aqui comigo, sejam muito bem-vindas. E eu sei que é difícil olhar e encarar. Oxente, uma mulher infantil, até porque quando alguém te chama de criança, normalmente isso dói, isso causa desconforto. Isso faz você ficar pé da vida e começar uma briga. Mas você já percebeu que quando você briga com seu marido, com seu namorado, com seu parceiro, você faz biquinho? E não quer olhar pra cara dele por um bom tempo? Você já percebeu que você é dependente emocionalmente do seu parceiro, do seu marido, do seu namorado? Ou que você é dependente financeiramente dele, da sua mãe, do seu pai? Ou que você é dependente territorialmente, você mora na casa dos seus pais ainda, com 20, 30, 40, com 50 anos? Se você está passando por alguma dessas situações, eu preciso te falar que você é uma mulher infantil, sim. Porque a gente precisa entender que o primeiro passo para um adulto ser um adulto é ele ter independência. E independência é independência financeira, geográfica e emocional. Se você não tem esses três elementos, eu sinto te falar que tem algo de você que não está alinhado com a tua idade cronológica. Muito provavelmente aí dentro ainda tem uma criança ferida. Uma criança que está presa em alguma ferida de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação, de injustiça. E enquanto essa criança estiver com essas feridas, você simplesmente não vai conseguir dar seu próximo passo, porque você está presa nas dores dessa criança. E eu vou aproveitar e dar uma ótima noite para a Dea, para o Adson. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para essa live, na qual a gente vai tratar sobre avaliar se tem uma criança ferida aí dentro de você. E olhar para essa criança ferida e tratá-la é que vai exatamente te proporcionar você viver a vida dos seus sonhos, que vai te proporcionar crescimento. Porque uma criança ferida, quando ela tá aí dentro de você, você simplesmente, conscientemente, começa a fazer coisas diferentes daquilo que você gostaria. Então, se você é destemido, corajoso, você quer ir na direção dos teus sonhos, inconscientemente a tua mente fala que aquilo vai te causar desconforto e você paralisa. É assim que muitas pessoas querem emagrecer, querem ir para academia, pagam a academia e simplesmente não vão, porque aquele treinamento, aquela atividade sinaliza para ele que se ele for naquela direção vai sentir algum desconforto. E que desconforto é esse? É algum desconforto da sua criança interior, que talvez tenha se sentido abandonada ou rejeitada. Aí cada um interpreta do jeito que quer. Porque
Porque olhar para essa criança interior é entender coisas que você conscientemente, esse adulto que está aqui conversando comigo, não entende. Mas que age para cobrir e cuidar a dor dessa criança que está lá atrás. E o Odds cumprimentando aqui. Boa noite, querido, e todos. Uma ótima noite, Odds. Seja muito bem-vindo. E por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender que a diferença fundamental entre um adulto e uma criança é exatamente a independência. Um adulto não depende do outro para realizar. Um adulto simplesmente ele sai para o mundo, ele constrói a vida dele. Um adulto está sempre pronto para fazer aquilo que é necessário por ele. Ele financeiramente ele se banca. Um adulto tem sua própria casa. O adulto não depende dos pais nem do parceiro para ter renda. Mas uma criança depende. E se por um acaso você depende do seu marido, da sua esposa, do seu parceiro para comprar o que quer, você, em uma parte de você aí, é uma criança. Se você tem 25, 30, 40, 50 anos, trabalha fora, mas mora com seus pais, uma parte de você ainda é uma criança. Então vocês percebem que uma das formas de você observar se você está vivendo uma vida de adulto é exatamente você olhar o quanto você está dependente do outro. Porque se você não tem liberdade geográfica, que é essa do território, se você não tem liberdade de relacionamento, se você depende emocionalmente do seu parceiro, muito provavelmente você está com a sua criança ferida. E você está vivendo essas situações para dar conta dessa criança. E olha onde está a grande questão. Enquanto você está presa na criança ferida, você não faz a sua vida avançar. Por quê? Porque você não se sente independente. Porque você não se sente autônomo. Você não se sente responsável pela sua vida. Você muito provavelmente é aquele adulto que está com medo de se posicionar, que não sabe dizer não, que tem medo de ficar sozinho, que tem medo de dizer, de colocar limites, que tem medo de sair só, que tem medo de dirigir, que para realizar coisas importantes na vida está precisando do apoio de alguém. É como se precisasse da aprovação de pai e de mãe. E se você precisa da aprovação de qualquer pessoa para fazer a sua vida acontecer, você não é um adulto. Se você está preocupado com a opinião dos outros, se você está fazendo as escolhas certas ou erradas, se você está preocupado com o que os outros estão pensando de você, se você está precisando da avaliação dos outros, você simplesmente é uma criança brincando de ser adulta. E Anne, você pode me perguntar, Anne, mas como assim? Eu banco as minhas contas, como eu já atendi cliente. Ai, Anne, mas eu trabalho, eu pago as contas. Falei, sim, você trabalha, você paga as contas, mas você mora com quem? Ah, mas eu moro com meus pais, porque eles são muito idosos e se eu deixá-los, eu fico com medo de que alguma coisa aconteça com ele, porque já pensou se minha mãe morrer e eu não estiver lá? E aí eu vou te perguntar, se a sua mãe tiver que morrer, mesmo ela estando do seu lado, o que é que você vai fazer? Nada. Isso você está arranjando uma desculpa para ficar perto da sua mãe, porque você está buscando uma modela de forma desesperada. Só que você precisa entender que depois que você vira adulta, quem é responsável por dar o amor, a proteção e o acolhimento que você precisa para você é você mesma. Enquanto você estiver buscando esse amor do seu pai e da sua mãe, você vai ser dependente do outro de alguma forma. Então, uma mulher de mais de 40 anos
sofrendo com ansiedade, com crise de pânico, que comprou a sua casa, tá alugada para morar com pai e mãe. E aí na casa do pai e da sua mãe, quem é que manda? É você? Você pode levar quem você quiser para casa deles? Você coloca as coisas onde você quer na casa deles? Não, porque é a casa deles. E cadê a independência do adulto? Na parte territorial. Não existe. E é por isso que você simplesmente tá me dizendo que tem uma criança aí que tá precisando da aprovação, do amor, da proteção de pai e de mãe. E olha a importância de você entender isso e ligar o seu alerta para entender o que está acontecendo e como isso está bloqueando a sua vida. Enquanto eu bebo aqui uma água, já vai me dizendo se está fazendo sentido. Uma ótima noite para quem foi entrando. Marcela, que é hipnoterapeuta, Ana Paula, Sara, sejam todas muito bem-vindas. E por que a autoestima é importante quando a gente está falando dessa relação de adulto e criança? Porque enquanto você é criança, a sua autoestima está sendo formada. E como é que sua autoestima está sendo formada? A partir daquilo que você ouve, do que a sua mãe fala, do que seu pai fala, do que seus professores falam sobre você. O seu irmão mais velho está ali opinando sobre você e você está aprendendo sobre isso. E se eles falam coisas positivas sobre você, o quanto você é fantástico, o quanto você é forte, o quanto você é corajosa, você tá entendendo que você é forte, que você é corajosa? Mas se por um acaso eles estão falando que você é preguiçosa, que você não é boa o suficiente, que você tá sempre sendo comparada de forma a se achar um problema, porque agora há pouco eu tô vindo de um atendimento que a minha cliente disse que se sentia como se sempre fosse um problema para os pais. E como é que uma mulher dessa vai ter uma autoestima elevada? Se ela se sente um problema para as pessoas mais importantes da vida dela. Eis a grande questão. Como tratar isso? Como olhar para isso? Como cuidar dessa criança que está aí machucada dentro de você? Porque enquanto você não cuidar dessa criança, esses movimentos de dependência emocional, geográfica, financeira, não vão sair da sua vida, porque você não é adulto para isso. E, por exemplo, tem mulheres que me falam, não, Iane, no meu trabalho eu já atendi algumas assim, até porque essa era eu também. É aquela mulher que no trabalho tá lá, não, eu sou ótima, eu sou fantástica, eu tô aqui, eu resolvo, eu pinto e bordo. Ah, é pra fazer, eu faço. Vai lá, ó, arregaça as mangas e é uma executora nata, vai lá e faz. E vende aquela imagem de que eu sou durona, eu não preciso de ninguém pra nada, eu dou conta de tudo. Mas que emocionalmente tá em frangalhos. É aquela mulher que quando entra num relacionamento, ela está emocionalmente, ela rapidamente se torna dependente emocionalmente do parceiro. E aí ela começa a achar que aquele homem é o homem mais importante do mundo, é o homem, que a vida dela sem aquele homem não existe. E ela começa a abrir mão da vida dela para dar apoio àquele homem. E muitas vezes é traída, muitas vezes está se sentindo sozinha e abandonada. Por quê? Porque está vivendo associada àquele homem, buscando encontrar no parceiro o amor que está faltando dentro dela, porque está faltando, ó, esse amor das duas metades dela. Lembra quais são as duas metades da minha diva? O amor da mãe e o amor do pai. E enquanto essa mulher não olhar para essas feridas e cuidar e resgatar dentro dela o amor que ela tem
pelo pai, pela mãe e por ela mesma, para resgatar essa autoestima, para ela entender que o poder dela, o poder pessoal, é dela ser essa mulher incrível que ela nasceu para ser, independente do que os outros pensam, independente do que os outros façam, porque a única opinião que realmente pode bloquear a vida dela é a opinião dela. Gente, vocês precisam entender que a única pessoa que é capaz de te tirar o teu sucesso, que é capaz de impedir que você cresça, que é capaz de impedir que você avance na sua vida, é você mesma. Ninguém mais do que você tem poder para isso. E aí, eu não lembro onde foi que eu li um conto que estava falando exatamente sobre isso, e ele traz o exemplo de um eucalipto. Vocês conhecem o eucalipto? Aquela árvore imensa que atinge mais de 30 metros de altura. E aí eles falam o seguinte, que se o eucalipto ele fosse um ser humano, ele ao invés de alcançar 30 metros, ele não passaria de 3 metros. Ou seja, 1% do potencial dele. E talvez seja isso que você está fazendo na sua vida agora. Vivendo 1% daquilo que você pode viver, porque você está presa nas feridas da sua criança interior. E diz pra mim, isso tá fazendo sentido pra você? Você percebe que você está vivendo muito aquém daquilo que você poderia estar vivendo? Você percebe que financeiramente você não tá do jeito que você queria? Que emocionalmente o seu relacionamento não tá do jeito que você quer? Será que quando você se olha no espelho, como é que você tá se sentindo? Conta pra mim, o que vocês estão sentindo é o que vocês gostariam de sentir? Fala aqui pra mim enquanto eu bebo um golinho de água. Conta como vocês estão se sentindo. Então vocês estão percebendo que enquanto vocês não olharem para dentro de vocês, para esse poder pessoal, que é a tua autoestima, que é a forma como você se vê, que é a forma como você se valora. E mais uma vez eu vou destacar para vocês que a autoestima não é se olhar no espelho e falar: olha, minha pele tá ótima, eu não tenho uma espinha. Olha, minha pele tá ótima, eu não tenho uma manchinha. Não. Autoestima não é só imagem. Autoestima é o valor que você se dá. Autoestima é a percepção que você tem sobre você mesma. E se você se olha no espelho e não se sente o homem ou a mulher mais fantástico do mundo, tem algo de errado, porque se você não se sentir assim, ninguém vai achar isso de você, meus amores. Essa é a grande realidade. Que o seu valor começa com o valor que você dá para você mesmo, para você mesma. E eu vou te dar um exemplo. Aqui é a minha diva. E imagine que essa minha diva fosse uma fruta que tá lá no supermercado. Quando vocês vão escolher uma fruta, como é que vocês escolhem? Se vocês veem um machucadinho na fruta, um amassadinho na fruta, você pega essa fruta? Você traz essa fruta pra você? Não. Sabe por quê? Porque aquela fruta tá com valor diminuído. Aquela fruta não é tão boa. E sabe o que acontece quando você se sente assim? Sem valor? As pessoas olham pra você e acham a mesma coisa de você. As pessoas não enxergam tudo que você tem pra dar porque você não mostra pra elas. Porque tudo tá escondido, abafado por essas dores, por essas feridas. E aqui a Ana Paula colocou aqui, ó, que se sente esgotada no vermelho, igual a bateria do celular mentalmente. E você acha que quando você tá esgotada no vermelho, igual essa bateria, o que que acontece? Você simplesmente vive no automático. E, gente, o automático só vai te levar para onde você tá. O automático não vai fazer você viver a vida dos teus sonhos.
O automático não vai fazer você prosperar, não. Porque se você não prosperou até hoje, o automático não vai mudar isso. Gente, e isso é tão claro, e isso é tão real, que se vocês observarem, se vocês forem pegar estudos, artigos científicos que avaliam, por exemplo, as pessoas que ficaram milionários da noite para o dia, sem condições dessa parte mental, de lidar com aquela quantidade de dinheiro, sabe o que acontece? Eles entram em falência em menos de 2 anos, com 1 a 2 anos. 80% dos milionários já ficaram tão pobres ou mais pobres do que eram. Por quê? Porque eles não sabem lidar com aquilo. Ou seja, eles estavam tão no automático que eles gastaram todo o dinheiro que ganharam. Que você tá achando que é uma fortuna. E não é. Porque se você não tem a mentalidade, a autoestima para fazer a sua vida prosperar, ela não vai, porque você tá no automático. A gente precisa entender que a vida que a gente tem hoje, a gente chegou a essa vida com esse relacionamento, com essa carreira, com esse resultado financeiro, porque a gente seguiu uma estrada. E imagine que você tá num campo. E eu quero que vocês façam esse exercício comigo para vocês entenderem, porque esse conceito vai mudar a vida de vocês se vocês entenderem isso e começarem a prestar atenção e aplicar isso na vida de vocês. Imagine que vocês estão num campo e imagine vocês andando no campo. E lá na frente, lá no teu horizonte, tem essa vida que você tá hoje. E aí você tá andando. Você percebe que quanto mais, cada dia que você andou nesse campo, por essa estrada, o que acontece com esse campo, com essa grama que você pisou? Começa a olhar para ela. A cada dia que você pisou nessa direção, a cada dia que você pisou nessa direção, essa grama foi abaixando, 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 até que ficou só o chão batido. E esse chão batido ficou cada vez mais firme, de tanto você caminhar. E você começou a perceber que praticamente não nasce grama ali. Sabe por quê? Porque você tá repetindo aquilo. É teu hábito. Para você construir uma vida diferente, você não pode mais seguir por esse caminho que tá pronto. Você tem que mudar de caminho. Você tem que pisar naquela grama que tá ali cheia, que às vezes é desconfortável, que às vezes machuca, que pode machucar, que pode ferir, que faz cócega. Por quê? Porque você tem que ir na direção diferente. Porque se você continuar agindo do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. E aqui a Ana Paula colocou: eu sou tão controladora que até casca de banana eu tiro da rua para as pessoas não cair. KKK, mas é sério. Viu, gente? Isso cansa. Exatamente. Porque aqui não é só sobre você ter compaixão e ser empático e querer ajudar o outro. Mas é sobre você querer controlar o outro. Porque, gente, controle não combina com vida. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que vida e controle são duas coisas antagônicas, que você tá aqui nessa live comigo. Daqui 1 minuto, possa ser que a gente não esteja mais aqui? Pode faltar luz, pode cair energia, o celular pode acabar a bateria e simplesmente você sai mesmo que você queira estar aqui? Que a gente tá aqui respirando agora e daqui 1 minuto a gente pode não mais respirar? Ou seja, a vida é livre. E quanto mais você quiser controlar a vida, mais você vai sofrer com ansiedade. Mais você vai sofrer com os padrões que te levaram à vida que você tem agora. Mais você tá preso à dependência do que os outros pensam de você. E isso me aponta o alerta. Enquanto vocês estiverem preocupados com o que os outros pensam, com o que os outros agem, com o que os outros fazem, significa que a autoestima de vocês está em baixa. E como é que vocês vão construir a vida de vocês?
Se a autoestima é o seu poder de realização pessoal, se é a autoestima que vai te levar para o lugar que você quer ir, se é a autoestima que faz aquele eucalipto, que se tivesse essa mentalidade da gente que ia ficar com 3 metros, chegue a 30. E é por isso que, se você está dependente emocionalmente, geograficamente, financeiramente do outro, já liga o alerta, tem problema. Tem uma criança aí dentro de você ferida. E é cuidar dessa criança que vai mudar. Porque a Ana Paula deu esse exemplo da casca de banana, por exemplo. Mas quem é que quer controlar todo mundo? É um adulto ou é uma criança? Vocês já perceberam como as crianças, elas buscam manipular os pais? Vocês já perceberam que muitas vezes um pai, quando vai encostar e fazer um carinho na mãe, o bebê chora? Ele corre pro meio? Ele não quer deixar aquele contato como se a mãe fosse só dele? Vocês já perceberam que quando chega uma visita em casa e você está conversando, a criança começa a interromper, começa a conversar, começa a fazer algo para chamar a tua atenção? Porque ela quer você só para ela? Porque quem quer esse controle todo é a criança, gente. Um adulto sabe que não vai controlar nada. Um adulto já aprendeu que a vida é simplesmente uma jornada de liberdade. Por mais que você tenha medo, você não sabe o que vai ser da sua vida amanhã. Por mais que você trace os planos do que vai acontecer a cada minuto da sua vida, simplesmente amanhã, quando você acordar, isso não vai acontecer. Nem do jeito, nem da velocidade que você quer. E é olhar para isso com responsabilidade e entender que é cuidar dessa criança que vai te resgatar, vai te dar esse poder pessoal para você construir a tua vida. Então, qual é o maior benefício que a autoestima traz para você? É exatamente o benefício de você descobrir e utilizar as suas potencialidades. Sem autoestima, você simplesmente não vai construir a vida que você deseja. Sem autoestima, você não vai ter um parceiro que te valorize, que te ame. Do mesmo jeito que sem autoestima, você, ao invés de crescer financeiramente, você vai estar endividada muitas vezes, preocupadas em comprar roupas, em comprar acessórios, em fazer procedimentos, fazer plástica. E simplesmente 2, 3 meses depois que você tá livre na plástica, você não sente mais nada daquilo. Ou como diz uma cliente minha que fez plástica, se cuidou toda e depois falou: Iane, eu não vejo o retorno do meu investimento porque meu marido tá me tratando como se eu fosse um lixo. E vocês acham que é o marido dela que tá se tratando como se ela fosse um lixo? Ou é ela que tá permitindo? Que esse homem que tá traindo ela, manipulando ela, que tá dizendo pra ela que não quer mais. E ela continua ali. O problema tá no marido ou tá nela? Gente, adultos sabem que a responsabilidade pela vida deles é deles. E se você tá aí do outro lado e tá achando que o responsável pela sua vida, que a culpa do que acontece pela sua vida é do outro, para! Não é. É responsabilidade sua fazer a mudança que for necessária. Por quê? O outro não vai te dizer o que você vai fazer. O outro não vai controlar nada se você não deixar. Então tem pessoas que falam: Iane, mas foi fulano que escolheu isso. Mentira! Porque se você fez o que ele pediu, você aceitou fazer. Então a responsabilidade é sua. Enquanto você buscar culpados pro que acontece na sua vida, a sua vida não anda. Porque enquanto você busca culpado, você está dizendo que você é uma vítima. E sabe o que acontece? Vítimas não ganham jogos. Vítimas não sobem pódio. Vítimas ficam à mercê
do que a vida traz. E se você ficar à mercê, eu sinto muito, você vai viver assim, na mediocridade, achando que tudo acontece com os outros e nada acontece com você. Mas sabe por que nada acontece com você? Porque você simplesmente não arregaça as mangas e vai atrás daquilo que você quer. Porque, gente, é muito fácil a gente olhar ali, ó, pra vida do fulano, pra vida do ciclano e dizer: poxa, tudo dá certo pra Joaninha, tudo dá certo pra Mariazinha. E você esquece de olhar o quanto ela tá buscando, o quanto ela tá trabalhando, o quanto ela tá crescendo. E esse crescendo, gente, não é só crescendo aqui fora, não. É crescendo aqui dentro, é se conhecendo. Vocês precisam entender que os frutos de uma árvore e a sua carreira, o seu relacionamento, o seu resultado financeiro é fruto de uma árvore. E sabe onde é que está a raiz dessa árvore? Debaixo da terra. E você vê o que acontece debaixo da terra? Não. Do mesmo jeito que esses frutos que eu falei, o teu resultado financeiro, o teu relacionamento, a tua família, a tua carreira, se eles não estão bem aqui fora, significa que a raiz está ruim. A raiz está com problema. E sabe quem é a raiz? É você. É você aí dentro. Provavelmente, aí dentro, tem uma criancinha que está ferida. E pode ser uma criança, um adolescente, pode ser uma menininha de 15 anos, de 20, um bebezinho de 1 mês, de 2 meses, um bebezinho na barriga da mãe, não importa. Alguma dessas crianças que existe aí dentro de você está precisando de cuidado. E sabe o que acontece se você é uma mulher adulta? Você cuida dessa criança. Por quê? Se você é uma adulta, você é capaz de dar tudo que essa criança precisa. Porque sabe o que essa criança precisa? De proteção, de acolhimento e de amor. E se você é capaz de dar proteção, acolhimento e amor para essa criança, surpresa! Essa criança fica mais forte. E esse adulto aqui, ó, também é cuidar dessas feridas dessa criança interior que te fortalecem. Porque, gente, imagine que essa criança aqui machucada fosse uma ferida. Uma ferida mesmo. Quem já cuidou de machucado, sabe aquela queda que você levou da bicicleta e que demorou? Que ralou o joelho no asfalto e que demorou cicatrizando e que doía? Pronto. Imagine que essa criança tá com essa ferida. Sabe o que acontece? Mesmo que doa, mesmo que seja horrível, o que é que acontece com a mãe de vocês, que é adulta? Vai lá e faz o curativo. Lava, passa o remédio. Quem é da minha época usou o bom e velho mertiolate, que ardia, que a gente tinha medo, que a gente chorava. Mas mesmo assim, o que é que fazia? A mãe ia lá e cuidava. E depois de um tempo, criava o cascão e parava de doer. Por quê? Porque cuidou. Assim são essas feridas de abandono, de rejeição, de injustiça, de humilhação, de traição. Se você não cuida dessa ferida, essa ferida vai ficar aqui dentro de você, ó, sempre te machucando, sempre dando sinal de que tá aqui. E sabe o que acontece com o universo? O universo é tão perfeito que você não tá olhando para essa ferida dentro de você. Mas o universo vai colocar pessoas na sua vida para fazerem você olhar exatamente para essa ferida. É por isso que muitas vezes você que se sentiu... E aí eu vou dar o exemplo de uma cliente minha que tinha um sentimento de abandono, de traição pelo pai, porque o pai não acompanhava ela nos tratamentos, o pai não estava ali presente na infância dela. Ela não sentia esse amor desse pai. E sabe o que ela fazia? Ela encontrava parceiros que simplesmente iam abandoná-la, assim como o pai abandonou. Ela só encontrava parceiros que faziam ela se sentir menor.
Por quê? Porque ela estava buscando no parceiro o amor do pai. E à medida que ela resgatou esse amor do pai dentro dela e ela começou a curar essa ferida, sabe o que aconteceu? Ela já começou a entender qual era o padrão de dependência que ela criava daqueles parceiros. Ela simplesmente se separou daquele homem que ela achava que era o homem melhor do mundo. Que era o homem que ia cuidar dela, que ia salvá-la. Porque ela começou a entender que quem tinha a responsabilidade de fazer isso por ela era ela. E aquele homem que ela só enxergava qualidades porque ela era uma criança, ela começou a enxergar defeitos. Ela começou a ver que aquele homem não era tão perfeito. Que aquele homem não era o homem que ela queria. Não era o marido que ela queria, não era o companheiro que ela queria, não era o pai que ela queria para os filhos dela. Por quê? Porque ela começou a olhar aquele homem como uma mulher. Antes ele era perfeito porque era uma criança olhando admirada para o pai. Então aquele homem que abandonou ela, que estava traindo ela, e ela não conseguia se separar daquele homem. E no fundo, ela não conseguia se separar daquele homem, porque aquele homem fazia o papel da outra metade dela, fazia o papel do pai dela. E ela precisou olhar para essa ferida para cuidar disso. E é por isso que eu tô falando para vocês que começar essa jornada para resgatar a sua autoestima é exatamente começar uma jornada para resgatar o pai e a mãe dentro de vocês. Que eu sei que é difícil dizer que a gente tem alguma ressalva em relação a pai e mãe. Porque a gente ouviu que é errado, que pai e mãe é perfeito. Mas pai e mãe não é perfeito. Pai e mãe, a gente deve honrá-los, respeitá-los. Mas entendendo que eles também não eram perfeitos, eles eram pessoas. E os homens não são perfeitos. Essa é a realidade. Eles fizeram o melhor que puderam. Exatamente. Eles cuidaram da gente como deveriam, como poderiam. Sim. Mas eles tinham as limitações deles. Sejam limitações financeiras, sejam limitações afetivas, sejam limitações das questões sociais. Mas eles estavam fazendo o melhor que eles podiam e eles já deram o maior presente pra gente porque eles deram a vida. Mas isso não quer dizer que eles foram perfeitos. E se você entender isso e conseguir ressignificar isso dentro de você, você vai conseguir prosperar na sua vida e crescer. Porque você vai conseguir entender que tudo que você é simplesmente reflexo do que você está construindo dentro de você. De tudo que essas crianças que estão aí dentro passaram. À medida que você cuida delas, você está tornando a sua história de muito mais força. Porque você está deixando de lado as crenças limitantes que você trouxe da sua infância. Estão me vendo uma ligação. Estão me vendo. Gente, me manda um coraçãozinho pra mim dizer que vocês estão me vendo, que vocês estão me ouvindo, que entrou aqui uma ligação e aí eu já não sei se vocês estão me acompanhando. Fala aqui pra mim se o som tá bom, se tá tudo ok. Então, o que acontece? Quando você fala de resgatar a autoestima, você fala de você poder voltar a realizar os seus sonhos. Quando você fala de autoestima, é você simplesmente resgatar as suas necessidades e se tornar adulta. Por quê? Porque você vai ter autonomia, você vai ter liberdade, você vai ter independência. Você vai simplesmente estar resgatando o teu papel de dono da sua vida.
de dona da sua vida. Então, e aí eu te pergunto, vale a pena investir dinheiro nisso? O que é que você acha? Gente, atendi há pouco tempo uma cliente que depois que ela começou a se resgatar, ela que já vinha 1 ano desempregada, conseguiu um emprego na área dela. Por quê? Porque à medida que ela resgatou essa autoestima, à medida que ela começou a cuidar dela, ela começou a mandar para o universo sinais de que ela tá melhor. Então, quando ela vai para uma entrevista, ela tá mais bonita, ela tá mais falante, ela tá com mais energia. Eu atendi outra que chegou para mim, Anne, e depois que eu comecei esse processo, as coisas parecem que estão acontecendo de uma forma mais rápida. Claro, ela tá se desbloqueando pro mundo. É como se você estivesse limpando aquele novo campo. Você tá criando a sua nova trilha. É a sua trilha neural que está sendo formada ali, nova. E aí as coisas começam a fluir, porque você está com um olhar diferente. Vocês precisam entender que aquilo que você foca expande. E se as coisas não estão expandindo na sua vida, está se expandindo dívidas, crises, relacionamentos fracassados, é porque você acha que a sua vida está repleta disso. Você só está enxergando isso e aí você não avança, você não prospera. Você fica presa nesse tipo de relacionamento. É assim que a mulher leva a fama. Ai, tem um dedo podre. Por quê? Imagine que a sua mente é como se fosse uma rádio, uma estação. Você tá lá, você só gosta de ouvir sofrência. Você só gosta de ouvir essas músicas que te fazem sofrer. Aí você acha que alguém que tá ouvindo rock and roll vai encostar pra estar nessa tua festa que só ouve sofrência? Ou você tá ouvindo alguém que tá ali ouvindo um MPB? Você acha que você vai conseguir encostar e você vai gostar ouvindo sofrência de ir numa festa que só tá passando MPB? Não! Então você só atrai aquilo que você tá emitindo. Então se você só tá emitindo dor, tristeza, sofrimento, é isso que você vai atrair para sua vida. E é por isso que é importante você entender que resgatar a sua autoestima é você reprogramar a sua mente para atrair coisas diferentes, para atrair soluções, para trazer mudanças de padrão que vão te levar a uma nova vida. Então, vale a pena investir tempo e dinheiro em você? Essa é a grande pergunta. Vocês acham que vocês vão ter reconhecimento, crescimento financeiro, um relacionamento saudável sem investimento? Começa a lembrar do teu relacionamento lá no início, quando tudo era flores. Eu aposto que você estava mais arrumada. Eu aposto que você cuidava mais de você. Eu aposto que você estava mais feliz. E aí, depois que você entrou no relacionamento, você começou a achar que não precisava se arrumar mais, não precisava se cuidar mais. Você começou só a cuidar dele, a olhar pra ele. E aí, o que o relacionamento aconteceu? A magia do início foi se acabando. Por quê? Porque você parou de cuidar do relacionamento. Então você percebe que é o cuidado que faz as coisas crescerem? É o foco que faz prosperar, crescer? Ó, Ana Paula colocando, é isso mesmo. É porque no relacionamento é muito interessante, porque muitas vezes a gente fica ali só culpando o outro, falando que o outro, mas a gente esquece que a gente se deixou de lado. Um dia desse eu tava procurando umas fotos, eu vi as fotos de quando eu comecei a namorar e 1 ano depois, eu já era outra pessoa. Já não me arrumava mais como antes, já não me cuidava mais como antes, já tinha engordado, igual a Ana Paula falou aqui, eu engordei. Mas foi culpa do outro? Não, fui eu que me deixei de lado. Porque aí eu fiquei preocupada em cuidar da casa, em cuidar de comida, em cuidar
E esqueci de cuidar do relacionamento. Esqueci de cuidar da relação de homem e mulher. E aí a relação foi indo, morreu. E assim você deixa de cuidar da sua vida financeira. E assim você deixa de cuidar da sua saúde. Então é fundamental investir tempo e dinheiro em você. Porque se você não investir tempo e dinheiro em você, você não vai conseguir prosperar em nenhuma área da sua vida. Porque o que vai fazer a sua vida sair do ponto que está hoje e ir para frente é você. Você precisa entender que resgatar sua autoestima é ligar o motor que vai te levar para o próximo nível. É ligar o motor que vai te fazer andar. Para você não ficar com o sentimento de que, eu tô paralisada. Hoje eu atendi uma cliente que há um tempo atrás eu a atendi. E aí eu ajudei ela no desbloqueio. E ela tava, Yane, eu tô paralisada. E hoje a gente começou o tratamento de fato dela. E quando ela chegou, ela falou, Yane, eu tô me sentindo paralisada. Apesar de que eu já comecei a me movimentar. Eu já vi tantas mudanças. Eu já contratei alguém para fazer isso, eu já contratei alguém para fazer aquilo outro, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E aí de repente teve uma hora que ela falou, quando a gente começou o processo, e que ela tava lá no processo de treinamento, ela chegou, ela voltou um momento que ela tava na barriga da mãe e ela tava se sentindo paralisada. Ela achava que ela não era querida. Ela não entendia o que ela tava fazendo ali. E assim ela passou 40 anos na vida dela achando que ela não tinha um lugar, não tinha um caminho, não tinha um rumo. E aí ela ia, igual o balanço do mar, ia de acordo com o que os outros queriam. E vocês acham que investir em resgatar essa autoestima dela, em cuidar de olhar quais eram as feridas que estavam aqui dentro dessa criança? Gente, essas feridas já fizeram essa mulher caminhar passos em 30, 40 dias que ela não deu em todos os 365 dias do ano de 2023. E aí eu nem vou falar dos outros 39 anos, não. Por quê? Porque ela desbloqueou aquilo que estava impedindo ela. Porque uma ferida, enquanto tiver um corpo estranho dentro de uma ferida, ela não cicatriza. Então, se você está presa numa vida que as coisas não estão acontecendo, é exatamente porque tem alguma ferida aí. Se você está vendo, você busca trabalho e nunca consegue se entregar, tem alguma ferida aí. Se você está num relacionamento, termina por controle, ciúmes, por dependência emocional, traições, e entra em outro igual, e daqui a pouco termina, entra em um terceiro igual, quarto igual, para! Vai se cuidar, vai se tratar, resgata essa autoestima. Porque você está atraindo esse perfil de homem, porque você está com uma ferida, e ele vem, ele capta, e você se une por esse homem pela dor. E sabe o que vai acontecer? Enquanto você não parar e tirar esse corpo estranho e cuidar dessa ferida, você só vai atrair esse homem assim. E não adianta dizer, meu dedo é podre. Não é o dedo que tá podre, é você que tá sintonizada na estação errada. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Conta aqui pra mim. Diz pra mim se tá fazendo sentido. Eu tô ouvindo o seisinho, então deve tá fazendo sentido. Então já vai mandando coraçãozinho, aproveitar o Instagram entender que essa live tem relevância e que pode estar ajudando cada vez mais pessoas. E a Ana Paula já me disse aqui que sim. Então, gente, eu vou deixar aqui um alerta para que vocês comecem a prestar atenção nesse novo caminho que vocês precisam formar, que é onde as pessoas mais erram. As pessoas mais erram buscando achar resposta para o problema no relacionamento, para o problema da crise financeira, porque não está ganhando o que queria, o que merecia, sabe aonde? Começa a colocar a culpa disso no outro. É quando você começa a dizer,
a minha vida tá assim porque o governo não presta. Aí o PT não presta, o PFL não presta, não sei o que não presta. E assim, tudo não presta. A culpa é de todo mundo. Enquanto você achar que a culpa pela responsabilidade da sua vida, do que acontece na sua vida do outro, a sua vida não sai do lugar. Então, se seu relacionamento não deu certo por conta do parceiro, a culpa é dele. Ah, mas eu não tô ganhando o que eu queria porque o governo não presta, não me dá uma boa escola, não me dá uma boa casa, o meu chefe é um problema. Para! Enquanto você agir dessa forma, a sua vida vai ficar paralisada. Gente, eu já vi várias pessoas me falarem, às vezes, Iane, eu não tenho dinheiro pra cuidar de mim. E quando eu olho, eu vejo no Instagram a pessoa no barzinho, a pessoa indo pra festa. Ou seja, ela só não dá prioridade pra ela e tá tudo bem. Só não reclame. Só não reclame. Essa é a grande questão. Gente, quantas vezes eu deixei de sair pra estudar? Quantas vezes eu ouço a minha mãe hoje em dia falar: minha filha, você trabalha mais do que antes. Trabalho mesmo, e trabalho feliz. E trabalho mais feliz que antes, então não é trabalho, é prazer, porque eu tô aqui com vocês. Gente, se eu ajudar uma pessoa com que eu falo, se tivesse uma pessoa aqui nessa live, ou se não tivesse ninguém, e eu ia deixar ela gravada, e alguém lá depois falasse: eu assisti aquela live e mudou a minha vida, pronto, eu já fico feliz. Há pouco tempo eu fiz na semana passada uma live de carência paternal, que uma seguidora mandou: eu nunca vi alguém explicar de forma tão clara isso que eu sentia. Pronto, eu já ganhei meu dia, porque ela já tomou consciência e ela sabe como mudar. Porque muitas vezes a gente não faz nada porque a gente não sabe. E aí a gente erra achando que vai resolver aqui fora um problema que tá dentro. Então muitas pessoas erram comprando roupas para se sentir bem. E aí gasta o dinheiro comprando. Aí dá uma sensação de bem-estar, mas uma hora para. Eu mesma era essa pessoa que eu sempre adorei comprar. Mas pergunta se eu usava minhas roupas. Gente, na pandemia eu descobri que eu tinha um monte de roupa de etiqueta com mais de um ano. Esperando o momento, esperando a ocasião. Por quê? Porque simplesmente eu tava ali presa no comprar para ser feliz. E aqui a Regiane colocou: Iane, voltei hoje. Estava me mudando, mudança de trabalho, demais. E hoje que consegui instalar meu Wi-Fi. Então seja bem-vinda, Regiane. Ana Paula, eu queria mudar as pessoas. Isso mesmo, uma vida de cada vez. Isso mesmo, uma vida de cada vez. Isso faz muita diferença. Exatamente, porque a mudança acontece na gente. E, gente, aqui, Ana Paula, você falou: eu quero mudar as pessoas. Não! Mude você, porque a única pessoa que você consegue mudar é você. Nem seus filhos você consegue mudar. O que você consegue é influenciar seus filhos se você se comporta de uma forma que vai influenciá-los. Porque você influencia seus filhos positivamente ou negativamente. Muito provavelmente, se você fica com muito medo, se você tem muitas reclamações, muitas questões assim, de vitimismo, de se sentir culpado, provavelmente seus filhos vão crescer aprendendo isso. Do mesmo jeito, se você se torna uma mulher muito mais autoconfiante, muito mais segura, que enfrenta as coisas, que impõe limites, que diz não, seus filhos também vão aprender isso. Porque, gente, eu era uma mulher que não dizia não, que não impunha limites, que tinha que ser boazinha. Eu aprendi isso com quem? Com a minha mãe. Era o exemplo que eu tinha ali. Porque os humanos aprendem por associação. E é por isso que muitas pessoas erram na hora de cuidar da autoestima. Porque a gente fica vendo no jornal, na TV, até no próprio Instagram, as pessoas mostrando o corpão, mostrando os botox,
mostrando as roupas e dizendo que estão bem. E quantas vezes depois a gente vê essas mesmas pessoas mostrando que estavam com ansiedade, com depressão, com problemas. Por quê? Porque elas só estavam mostrando aquilo que elas queriam. E aí a gente não sabe o que o outro sente. Então, vocês precisam entender que vocês não precisam e não devem. Esqueça essa questão de comparação. A sua única comparação é que hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. E que amanhã você seja melhor do que você é hoje. Se compare com você mesma. Veja os avanços que você conseguiu. Quantas vezes eu vi as pessoas nessa jornada de autoconhecimento se deixando de lado porque fulano conseguiu isso e eu não. Não se compare. Você já foi comparado a sua vida toda. Porque muitas pessoas que têm baixa autoestima passou a infância sendo comparada com o irmão, com um primo, com um coleguinha da escola. Era aquela criança que chegava, papai, tirei 9, mamãe, tirei 9. E ouvia, fulano tirou 10. Aí você acha que você não é bom o suficiente. Aí chega aquele dia que você se esforçou, você estudou, tirou 10. E aí fala, mamãe, papai, tirei 10. E você ouve, não fez mais que sua obrigação. Você começa a achar que você nunca fez o suficiente, que você nunca é bom o bastante. Então, não se compare. Pare com essa coisa de comparação. É você com você mesma. E observe e seja grata por cada avanço seu nessa jornada. Identifique as suas feridas, comece a tratá-las e comece a perceber o seu crescimento. Porque muitas vezes a gente não sabe o problema. Outras vezes a gente conhece o problema e não consegue tratar. Então não consegue tratar, procura ajuda. Procure alguém que já passou pelo aquilo que você passou. São as melhores pessoas para ajudar a gente. Há pouco tempo atrás eu recebi uma cliente que ela chegou pra mim, começou a conversar. E aí ela falou que ela que tinha muito baixa autoestima, que não gostava de sair, que o período da pandemia foi ótimo porque ela só usava máscara, mas que tinha tido um período na vida dela que ela passou 3 meses, que ela nunca se sentiu de outro, que foi os melhores 3 meses da vida dela. E aí eu perguntei, né, porque eu fiquei curiosa. Eu falei, 3 meses sozinhos, o que foi que aconteceu nesses 3 meses? Ela falou que ela tinha um problema na boca. E quando ela fez essa cirurgia, ela passou 3 meses se sentindo linda. E depois, todo o sentimento foi embora, sabe por quê? Porque a mente se acostuma. Então, se você não resolve o problema, que é o que a Ana Paula colocou aqui, o problema é resolver. O problema não é resolver, Paula. A grande questão é, busque ajuda para resolver aquilo que você não consegue resolver só. Você não precisa dar conta de tudo. É a hora que a gente precisa entender que tem outras pessoas que podem dar a mão pra gente e nos ajudar na nossa jornada. Enquanto a gente achar que dá conta de tudo sozinha, as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque simplesmente é pesado. A gente não tem todas as habilidades. Se a gente tivesse todas as habilidades do mundo, a gente não tava aqui. Então, se você identificou que tem um problema que não consegue resolver, pede ajuda, procura ajuda. Agora, procura ajuda em quem já resolveu aquilo que você está buscando. Por quê? Porque quem já passou pelo caminho vai te mostrar o caminho mais rápido. Não adianta você procurar ajuda para alguém que está igual a você. Porque muitas vezes a gente vai pedir ajuda pro vizinho, pro amigo. Mas, gente, se teu vizinho, teu amigo tá igual a você, não adianta pedir ajuda. Porque ele não sabe o caminho. E aqui, a Ana Paula falou, eu comprei o AQL, mas eu não estudava, principalmente quando eu tava bem. E aí tá um grande erro. Porque, lembra que eu falei que é necessário investir tempo e dinheiro.
Não é sobre comprar. Gente, comprar cursos, comprar ferramentas é o primeiro passo. Mas se você não usar, o resultado não chega. O resultado vem para quem pratica. E o AQL, por exemplo, são 15 minutos todo dia. E eu vou te dizer, se você não tem 15 minutos para você, você não tem vida. Porque se você olhar 15 minutos... Bora olhar? Só para vocês terem uma ideia. Quando você não tem 15 minutos para você, olha para isso. Olha a gravidade disso. E aí vocês querem ter retorno. 24, 160. 1440. 15 minutos por dia é 1% do tempo de dia. Ou seja, você não consegue dispensar 1% do seu dia para você. Gente, vem cá. Se você não consegue liberar 1% do seu dia para você, que vida você tem? Diz pra mim. Que vida você tá construindo? Gente, eu não tô falando de 100%, eu não tô falando de 200%, eu não tô falando de você dispensar um dia pra você. Eu tô falando de você dispensar 1% do dia pra você. E aí você acha que você tem condições de cuidar do outro? E aí você acha que você tá boa pra resolver os problemas do mundo? Se você não tá conseguindo cuidar nem de você mesma. Então, o que faltou aí? Comprometimento, responsabilidade. Porque comprar o curso é muito bom. É o primeiro passo, porque você está tendo contato com um novo conhecimento. Mas, para além de comprar o curso, é você fazer o curso. Gente, vem cá. Vocês acham que eu cheguei aqui como? Comprando o curso e sem fazer? Sem pagar uma terapia? Sem me cuidar? Não! Eu precisei me cuidar. Eu precisei fazer terapia. E eu preciso, porque toda vez que eu tô bloqueada, eu vou atrás de terapia. Eu vou atrás de me cuidar. Quando eu vejo algo acontecendo, porque vocês olham aqui pra mim, porque eu tô aqui na internet falando com vocês, vocês acham que eu não tenho medo? Vocês acham que eu acho tudo fácil? Não! É um desafio estar aqui pra mim também. É um desafio estar me expondo. Vocês acham que quando eu venho pra cá, eu não fico imaginando o que é que elas vão pensar de mim? Será que elas vão concordar comigo? Vocês acham que eu não tenho medo de julgamento? Tenho! Só que, quando eu vejo a minha mensagem tocando uma pessoa e eu vendo essa pessoa se transformar, eu falo que 10 mil falem de mim. Eu ajudei essa e eu tô feliz. Hoje mesmo eu saí de casa, era 1h30 da tarde. Atendi, que hoje eu tive atendimento, um atendimento fantástico. Saí do consultório e faltava 15 minutos para as 8. Mandei a mensagem para vocês lá no grupo e tomei uma água e vim fazer a live. Tomei água, passei o batom, né? Porque eu falei, vocês não precisavam me ver sem batom do dia todo trabalhando. E vim. E tá aqui com vocês pra mim é gratificante. Me motiva. Me mostra, poxa, o que eu tô falando transforma a vida das pessoas, ajuda. Mas sabe qual foi a primeira pessoa que eu ajudei pra falar isso? Eu! Talvez você que esteja me conhecendo agora não sabe da minha história. Mas, gente, eu por conta do vitiligo, eu passei 40 anos da minha vida praticamente me escondendo. 40 não, 30, né? Deixa eu fazer as contas direito. Que o vitiligo começou quando eu tinha 15 anos. Eu só estudava, trabalhava. Então eu era uma adulta financeiramente, mas emocionalmente eu era uma criança. Eu era uma criança que quando brigava com o meu último parceiro, eu fazia bico. Eu fazia birra. Eu cruzava o braço. Eu fazia bico mesmo. Fazia assim. Eu era uma criança emocionalmente falando.
Por quê? Porque eu botei ele num lugar que não era dele. Eu botei ele no lugar do meu pai, que tinha morrido. E aí eu fui criando uma dependência emocional de como se ele fosse perfeito. E eu era uma coitadinha que estava ali para alegrá-lo. Foi tratar essa ferida do abandono que me curou. E aí fez eu olhar para aquela relação e falar, opa, essa relação não tá de igual para igual. Esse não é o homem que eu admiro e eu quero do meu lado. Um homem que me traía, um homem que me machucava emocionalmente, um homem que me manipulava. Por quê? Porque eu permitia. Ele era o vilão? Não. Eu dei esse poder pra ele. Na hora que eu vi que não era esse homem que eu queria do meu lado, eu dei, ó, basta. Acabou pra mim. E eu tô seguindo a minha vida, ele tá seguindo a vida dele, tá tudo certo. Mas por quê? Porque eu curei as minhas feridas. Eu entendi que o problema não era ele, era eu. Porque se ele tava me traindo, eu descobri a traição e continuei. O problema é ele? Vocês acham que ele vai parar de me trair porque eu quero? Não. Quem tem que se posicionar? Quem tinha que se posicionar? Eu. Quando eu me posicionei, aí as coisas aconteceram. E eu falei, opa, pra mim não dá mais. E aí ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Mas para fazer isso, eu precisei, ó, resgatar as bases da minha autoconfiança. Que era o amor de meu pai e o amor da minha mãe dentro de mim. Na minha raiz. Para que minha árvore floresça e dê frutos suculentos. Me dê um relacionamento saudável, próspero. Com um companheiro, com alguém que está ali do meu lado para crescer. Que me dê uma saúde cada vez mais forte para eu falar. Que o vitiligo não me incomoda mais. E, inclusive, eu tenho passado por alguns desafios, eu percebi que ele cresceu. Aí, sabe o que é que eu fiz? Em vez de ficar triste, chorando como eu fazia, eu falei, opa, se o vitiligo cresceu, tá acontecendo alguma coisa. Porque já tinha 3 anos que o meu vitiligo só diminuía. O meu não, o vitiligo que tá em mim só diminuía. E aí eu percebi que eu tava me sentindo sozinha e desamparada. Fiz terapia. O que é que aconteceu? Tratei alguns traumas que eu não tinha percebido. Tratei. O desconforto passou. Por quê? Autoconhecimento. Em vez de procurar o problema no outro, eu comecei a procurar em mim. Quando alguém começa a me incomodar, eu começo a olhar por que tá me incomodando. Sabe por quê, gente? Se eu chamar vocês aqui, falar, Paula, você é azul, sua azul, você é muito azul. Causou algum desconforto aí, Paula? Você se incomodou de eu te chamar de azul? Ou tu tá aí rindo achando que a Yane ficou maluca me chamando de azul? Conta aí pra mim. E vocês também, que estão aqui, alguém se incomodou? Ou vai se incomodar se eu falar, vocês são um bando de azul, viu? Vocês que são azul, que fiquem azul. Vocês estão se incomodando com isso? Mas agora, se eu falar, você é muito infantil, viu? Você é uma criança. Você é uma criança mimada. Quem aí se doeu em pensar que alguém tá te chamando de criança? Pense em alguém que você não gosta te chamando de criança, te chamando de infantil. Vê se machuca. Vê se dói. Ouvindo teu parceiro falar, mulher, tu tá muito mimada. Tu tá uma criança. Alguém aí se doeu? Fala aqui pra mim. Fala aí pra mim. Quem é que se doeu de ser chamada de criança? E aqui a Ana Paula ainda brincou, ó, eu só é amarela mesmo. Por quê? Porque não combina. Aqui, eu não gosto que me chamem de nanica. Por quê? Porque como ela se incomoda por ser baixinha, ela se incomoda quando alguém chama de nanica. Então vocês entendem que quando o outro tá falando de você, ele não tá falando de você. Ele não tá falando pra você. Mas você que toma aquilo e se ofende. Então quando você se trata,
O que o outro fala não faz mais sentido. Por quê? Porque não te dói mais. Gente, pega esse conhecimento pra vocês. Se algo aconteceu e te doeu, olha pra isso, que é onde tá a tua ferida. É desconfortável? É. Mas eu vou te dizer, depois que você ficar numa ferida, o que é que acontece? Cicatriza e passa. Essa é a grande importância de se tratar, porque vai cicatrizar. Então, como é que você vai melhorar a sua autoestima? É exatamente investindo tempo e dinheiro em você, para você resgatar as bases da sua autoconfiança, resgatar essa relação de amor do pai e da mãe dentro de você. E aí muitas pessoas perguntam: ai, Anne, mas eu sou muito velha para isso, ou eu sou muito nova. Eu já tive paciente para me chegar para ali: ai, Anne, mas eu tenho 50 anos, eu não vou fazer isso não, que eu tô muito velha. Eu não vou arranjar mais um amor. Eu não vou mais mudar de emprego, que eu me aposentei. E eu falei: gente, vem cá. Você tem 50 anos, 40, 80, não sei. Você sabe que dia você vai morrer? Não. Pode ser daqui a 30 segundos. Pode ser daqui a 20 anos. Vale a pena você ficar segurando uma dor? Porque você acha que a sua vida acabou? É verdade isso? Gente, quando eu olho pra mim, se eu soubesse como eu me sentiria hoje, depois de me tratar. Eu tinha começado isso, ela lá com os 15 anos. Eu só não sabia, não tinha esclarecimento. Em vez de ficar tratando o vitiligo com um monte de tratamento estético, gente, eu entrava numa máquina, e depois amanhã eu faço até um stories para mostrar para vocês, que era radiação, como se fosse radiação solar, que fazia queimaduras na minha pele quando mudava a potência. De ter vez que meu olho estava tão inchado que eu nem abria, que eu nem conseguia trabalhar. E por conta disso eu não podia tomar um sol numa praia, numa piscina, porque já tinha tomado sol demais. O sol fake. Ou seja, um momento de lazer meu eu tinha perdido pra tapar as manchas. Como se isso tirasse meu valor. Então eu vou te dizer que o melhor momento para você curar suas feridas é hoje. É agora. Porque o que você construir agora, a mudança que você fazer hoje, a mudança que você fizer hoje, simplesmente vai reverberar amanhã. Porque se hoje você quer emagrecer, se hoje você deixa de comer um chocolate, amanhã você tá com algumas calorias a menos. E se você todo dia deixar de comer esse um chocolate, ao longo de 1 mês, de 2 meses, você vai ter emagrecido quantos? Quantas pessoas desistem de emagrecer, fazer dieta porque chegam: ah, hoje eu perdi 100 gramas. Imagine, se você perde 100 gramas nos 7 dias da semana, são 700 gramas. 700 gramas. Ao longo do mês, que tem, e aí eu vou dizer um mês curto, com 4 semanas, são 2,8 kg. 2,8 kg, quando foi que você perdeu 2,8 kg na sua vida? Então, não fique preocupado com o progresso, com o resultado. Fique feliz e grato pela sua jornada, pelo aquilo que você está construindo no seu dia a dia. Então, aproveite e dê o seu primeiro passo hoje, que aí sim você vai estar mais perto do seu resultado. Então, eu quero que vocês, minhas Penélopes, entendam que resgatar a autoestima é uma jornada, mas é uma jornada que é para dentro de cada uma de vocês.
É uma jornada que vai ajudar vocês a cicatrizarem as feridas que estão aí dentro de vocês. E se permitam viver esse processo com leveza. Lembrem que nós somos mulheres. E sabe qual é o arquétipo da energia do feminino? É a água. Porque a água é leve, a água é fluida. A água se adequa aos recipientes. E nem por isso ela deixa de ser forte. Porque qual é o ditado que diz? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então você tem sua força, tem seu poder, sendo você, minha Penélope. Sendo feminina, sendo amorosa, sendo acolhedora. Vivenciando sua jornada com leveza. Se permita ser cuidada. Se permita ser amada. Se permita transmitir esse amor para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais se estiverem vivos, para as pessoas que estão ao seu redor. Porque essa é a essência feminina, de amor, de cuidado. Então, se permitam ser leves com vocês mesmas. E amanhã, aproveito para lembrar que amanhã, dia 8, Dia das Mulheres, aproveitem para ficar atentas a vocês, a darem um momento de autocuidado. Sabe aqueles 15 minutinhos que é 1% do seu dia? Tira amanhã esses 15 minutinhos pra você. Começa a fazer diferente. Amanhã se presenteia, sabe? Toma um banho mais demorado. Bota um perfume mais cheiroso. Passa um creme no corpo. Sabe? Veste uma roupa mais bonita pra você. Não é pro marido, não é pro filho, não é pro pai. É pra você. Sabe? Amanhã se olha no espelho com cuidado. E começa a agradecer porque você te trouxe até aqui. Amanhã faz um movimento de se acolher e falar: uhul, eu sou especial. Eu sou especial pra mim. Combinado? E claro, né? Que amanhã, no Dia da Mulher, eu vou estar aqui com vocês. E amanhã vai ter uma surpresa pra vocês. Eu vou contar parte da surpresa. Amanhã é dia da aula com as minhas Penélopes. E uma parte da aula eu vou fazer uma dinâmica de reprogramação mental exatamente para ajudar as minhas Penélopes a resgatarem essa autoestima de dentro para fora. Para deixarem de lado algumas crenças que elas têm e que eu também já tive e que de algum modo eu ainda tenho algumas. Para elas entenderem o poder que existe dentro delas. E amanhã, na hora dessa atividade, eu vou estar aqui no Instagram junto com vocês, para que vocês também desfrutem dessa oportunidade de resgatar essa diva que está aí adormecida. Porque, gente, se vocês estão aqui, eu sei que tem uma mulher incrível aí dentro adormecida. Eu sei que essa diva está aí, muitas vezes maltratada, mal cuidada, com feridas que estão fazendo ela ter medo de se mostrar. Mas quando a gente tratar essas feridas, ela vai renascer como se fosse uma fênix, pronta para conquistar o mundo. Porque cada uma de nós nasceu para isso, para conquistar o nosso mundo, o nosso lugar. E isso só você pode fazer por você. Combinado? Então amanhã aguarda aqui. Pode ficar esperando a notificação que eu mando. Mas eu vou fazer uma programação para estar entrando aqui junto com vocês também às 8 horas, para que vocês possam desfrutar dessa experiência de resgatar essa diva que está aí adormecida, para começar a dar um chega pra lá e acordá-la, não com um príncipe, mas sim com a energia que está ali dentro dela, pronta para explodir e iluminar o mundo de vocês. Por hoje é isso, lembrando que essa é a nossa semana de aquecimento para a jornada O Despertar de uma Nova Mulher, que tá incrível, que vai acontecer nos dias 11, 13 e 14 de março. É um evento 100% online, gratuito, no qual você vai exatamente despertar essa diva que tá aí dentro de você, resgatando a sua autoestima. Então, já faz a inscrição, ou utilizando esse link que tá aqui no título da live, ou
você vai lá na minha bio, onde tem a minha fotinho, e lá embaixo tem o link de inscrição, porque eu aguardo vocês para a próxima semana, que vai estar ainda mais incrível. E para pedir o apoio de vocês, que isso vai me ajudar e vai ajudar vocês também, de retribuição por esse conteúdo que eu passei aqui para vocês. Sabe o que eu quero? Que vocês, quando terminarem essa live, eu vou deixar ela salva, e que você bote aqui nos comentários o que foi que você aprendeu com essa live. E apesar disso me ajudar, isso também te ajuda, sabe por quê? Porque a mente da gente faz da seguinte forma: tudo que você ouviu, e aí, depois que eu acabei, você foi lá e reforçou aquele conteúdo para você escrever seu comentário aqui. Sabe o que acontece? A sua mente entende que esse comentário é importante. E quando esse comentário é importante, a sua mente fala: grava isso, aprende isso. E assim você vai estar aprendendo muito mais desse conteúdo do que você só tivesse me ouvido. Então, já deixa lá o teu comentário. Assim que eu terminar aqui, eu vou deixar essa live salva, para que você consiga aplicar isso de uma forma muito mais leve na sua vida, tá bom? Gratidão para todos vocês que estiveram aqui comigo. E já sabe, corre lá e se inscreve na Semana Despertar de uma Nova Mulher, porque eu tenho certeza que vocês vão terminar essa semana se sentindo muito mais poderosas do que quando vocês começaram nessa jornada. Beijo no coração de vocês e até amanhã. E já sabe, com o compromisso de, no Dia da Mulher, se cuidar 1% pelo menos no dia de amanhã. Beijo e até mais. Tchau!